Olá, concurseiros! Vamos iniciar esse vídeo com uma notícia maravilhosa para quem deseja ser policial militar do estado do Ceará. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, ele já deixou claro que poderá sim ter um novo concurso no ano de 2019. Eles estão aguardando apenas a definição da Procuradoria-Geral do Estado sobre um possível chamamento de outras turmas do edital antigo. Caso não seja autorizado, irá iniciar a contratação de uma nova banca e a realização de um novo concurso. E para você, concurseiro, que quer se dar bem e acertar bastante questões, nesse vídeo iremos responder questões de português. Então, concurseiros, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Bons estudos! Então, concurseiros, vamos começar mais uma aula gratuita de resolução de questões. A nossa primeira questão pergunta: qual alternativa está incorreta? Letra A. A seleção brasileira tem jogado muito mal. B. Deve-se cortar o mal pela raiz. C. O mau desempenho da aluna foi muito criticado. D. A menina caiu de mau jeito. E E. A carne podre cheirava mal. Pausem o vídeo e tentem achar qual alternativa está com um erro. Então, concurseiros, quem marcou a letra C acertou. Na letra A e na letra E, mal é advérbio, antônimo de bem. Já na letra B, esse mal está empregado como substantivo, antônimo de o bem. A letra D é mal com U, é adjetivo e antônimo de bom. Caracterizador de substantivo jeito, está correto. Já na letra C, deveria ser escrita mal com U e não mal com L, conforme está escrito na questão. Questão bem fácil, né, concurseiros? Não se esqueçam de deixar nos comentários a quantidade de questões que vocês irão acertar nesse nosso simulado. Segunda questão. Preencha corretamente as lacunas. Agora, concurseiro, você vai parar o vídeo, vai observar qual dessas palavras que estão nessa alternativa preenche corretamente essas lacunas que estão em aberto. Então, concurseiros, na questão anterior, a gente já respondeu sobre o conceito de mal. Vimos que o mal com U significa bom e o mal com L significa bem. Logo, ele é mal educado, seria mal com L. Teríamos, então, só a alternativa B, C e E. No segundo item, de baixo para cima, que é perguntando onde você mora, o correto seria onde, porque o onde, ele exprime a ideia de estaticidade, de permanência. Já a gente utiliza o aonde, quando foi verbos que indicam um movimento, deslocamento. Então, só sobrou a letra B e a letra C para a gente analisar para ver qual é o item correto. Quando a gente vai se expressar conforme essa frase, o certo é falar ao invés de ir à escola, preferiu jogar bola, ou em vez de ir à escola, preferiu jogar bola. Quem marcou a letra B acertou. Ao invés de significa contrário, uma ação contrária, oposição. Já em vez de é substituição, é no lugar de. O correto é falar, em vez de ir à aula, preferiu jogar bola. Logo, a alternativa para a nossa questão é a letra B. E vamos para a nossa terceira questão. Classifique o termo em destaque na frase. Ele se impôs essa postura desde criança. Esse termo aí, se, significa o que nessa frase? Letra A, índice de indeterminação do sujeito. B, palavra de realce. C, pronome apassivador. D, objeto direto. E, objeto indireto. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, quem marcou a letra E acertou. Nessa frase apresentada, a palavra se é objeto indireto do verbo transitivo, direto e indireto, impor. Ele impôs a si mesmo essa postura desde criança. Por isso, a nossa resposta correta é a letra E.
Quarta questão. Marque o item que preenche corretamente as lacunas. Vocês irão observar essas 3 frases e irão escolher o item que está corretamente preenchendo essas lacunas que estão em aberto. Pausem o vídeo agora e tentem responder. Então, concurseiros, vamos para a resolução dessa questão. Apesar de muitas pessoas, inclusive eu, falarmos errado o português, falando te amo muito, o correto é amo-te muito. A ênclise, ela acontece em várias situações, e uma delas é quando o verbo inicia a oração. Na segunda frase, nós temos uma expressão de valor negativo. Logo, nós deveríamos utilizar a próclise, que é quando se vem antes do verbo. Então, o certo seria, não me fale sobre este assunto. E na terceira situação, também é aplicado o uso da próclise em orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos, conforme essa questão. Quem te convidou para sair? Logo, nossa alternativa correta. E para você, concurseiro, que está até agora assistindo nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a disponibilizar mais aulas gratuitas para vocês, concurseiros. Quinta questão. Marque o item correto quanto à concordância verbal. Alternativa A. Um ou outro advogado defenderão o acusado. B. Necessitam-se de policiais e militares. C. Fazem hora que estamos na fila. D. Havia meses que não nos víamos. E E. Já é 3 horas da madrugada. Observe que essa questão, que é o item correto, vocês irão pausar este vídeo, tentarão responder e mais adiante eu irei responder essa questão com vocês. Então, concurseiros, quem marcou a alternativa A errou, porque um ou outro, a mesma expressão de nenhum nem outro, quando o sujeito é constituído por essas expressões, o verbo fica no singular. A letra B, também, quem marcou está incorreta, porque quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quem marcou a alternativa C também errou, porque o verbo fazer e o verbo estar, empregados em referência de tempo decorrido ou clima, ele fica na terceira pessoa do singular. A alternativa D, quem marcou ela, está correto, porque o verbo empregado, esse haver aqui está empregado no sentido de existir, ocorrer. E o haver também indicando tempo decorrido, conforme a alternativa da questão, ele fica na terceira pessoa do singular. Já a letra E está incorreta, porque o verbo ser, na indicação de horas, datas ou distâncias, embora ele seja impessoal, ele vai concordar com a expressão a que se refere. Então, o certo é, já são 3 horas da madrugada. Sexta questão. A questão anterior nós respondemos sobre concordância verbal. Nessa questão, é uma questão sobre concordância nominal. Aqui é para marcar o item incorreto. Alternativa A. A maioria dos alunos faltou à aula. B. A maioria dos alunos faltaram à aula. C. Cerca de 10 alunos faltaram à aula. D. Estados Unidos é uma grande potência. E letra E. Estados Unidos são uma grande potência. Pausem o vídeo, se concentrem e tentem responder essa questão. Então, concurseiro, vamos para a resolução dessa questão. A letra A e a letra B estão corretas. Quando o sujeito é representado por expressões partitivas, ou seja, aquelas expressões uma porção de, a maioria de, um grupo de, seguidos de substantivo no plural, o verbo fica no singular, ou ele concorda com a expressão partitiva, indo para o plural. A alternativa C também está correta. Por quê? Cerca de é uma expressão aproximativa.
assim como perto de, menos de. Quando o sujeito é representado por essas expressões, o verbo ele concorda com o substantivo determinado por essas expressões. Observe que nessa questão tem cerca de 10 alunos. Logo, o verbo vai concordar com a palavra alunos que se encontra no plural. A alternativa D também está correta, porque quando o sujeito for representado por um nome próprio no plural, o verbo vai concordar com ele conforme o artigo. Então, se possui artigo e o artigo está no plural, o verbo fica no plural. Se não possui artigo, muito menos no singular, nem no plural, não possui de forma alguma, o verbo fica no singular. Logo, a alternativa incorreta para todos esses itens incorreta é a nossa correta, né? O item incorreto seria a letra E, que os Estados Unidos está colocado de forma incorreta nessa questão. Para ficar certo, teria que ficar: os Estados Unidos são uma grande potência. Sétima questão. Marque a única alternativa que foi empregado corretamente a crase. Alternativa A. Ela fez uma viagem a cavalo. B. O bom estudante passa o dia a estudar. C. Não ligo a intrigas. D. Ele está à espera de um milagre. E E. Pintei um quadro a óleo. Prestem bem atenção, estudantes. Ele está querendo a alternativa incorreta utilizando a crase. Agora vocês irão pausar o vídeo e tentar responder a questão. Então, concurseiros, quem marcou a letra A ou a letra E errou. Por quê? Não utilizamos crases diante de palavras masculinas. Quem marcou a letra B também errou, porque não utilizamos a crase antes de verbos. E quem marcou a letra C também errou, porque a crase ela não é empregada diante de palavras femininas no plural, antecedidas de A no singular, conforme está aí. E quem marcou a letra D acertou. Utilizamos crase em diversas situações. E uma delas é em locuções femininas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Também utilizamos crases antes dos pronomes relativos que, qual ou quais, desde que o a possa ser substituído por ao. Ou seja, se você botar uma frase em que o a possa ser substituído por ao, existe o emprego da crase. Também utilizamos crase quando a preposição a se contrai com a letra inicial dos pronomes demonstrativo aquele, aquela e aquilo, entre diversas outras situações. Essas que eu citei são as mais comuns cobradas por bancas de concurso público. Oitava questão. Assinale a alternativa em que a regência está incorreta. Alternativa A. Assiste em Brasília desde 1980. B. Aquele espetáculo assiste-lhe em pé. C. Não assiste ao espetáculo circense. D. O advogado assiste o cliente. E. Vários advogados lhe assistem. Pausem o vídeo e tentem achar a alternativa incorreta para essa questão. Então, concurseiros, quem marcou a alternativa A errou, porque a alternativa A está correta. Assistir, no sentido de morar, estar presente, é intransitivo e exige-se com a preposição em. Letra B está incorreta, porque o verbo assistir, empregado na percepção de ver, presenciar, não admite como complemento um pronome oblíquo átomo, li, no caso, como foi empregado nessa questão. A alternativa C está correta. Não assiste ao espetáculo circense.
porque esse assiste está empregado no sentido de ver, presencial. O advogado assiste o cliente. A letra D também está correta, porque esse assiste está empregado no sentido de verbo transitivo direto, de prestar assistência. E a letra E, vários advogados lhe assistem. Também está correto, está no sentido de prestar assistência, porque esse prestar assistência pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto, quando for prestar assistência ou socorrer.